estamos nessa fase. Colocação das caixinhas, eu chamo dessa forma, pode ser que o termo técnico seja outro, me desculpem, mas é o termo que eu utilizo, das caixinhas que receberão os interruptores e também as tomadas elétricas da nossa casa. E eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo, a importância de levar em consideração 5 pontos importantes para cometer o mínimo de erros possíveis e deixar também a casa com a distribuição do cabeamento elétrico de acordo com as necessidades da família, o que torna todos os cômodos da casa super funcionais, as tomadas distribuídas de maneira prática. Claro, nós cometemos alguns erros, mas o importante é reconhecer que esses erros podem ser corrigidos, sobretudo neste momento, o momento em que a casa ainda não recebeu os acabamentos, não recebeu pintura, não recebeu o piso cerâmico ou o porcelanato, então é mais fácil corrigir agora do que mais tarde, principalmente quando a família já está morando na casa. Então, olha, os 5 pontos que eu anotei aqui, eu fiz uma colinha para não esquecer. O primeiro ponto é: tenha um projeto elétrico. Nós temos o nosso projeto elétrico, foi uma preocupação minha e do meu esposo, estarmos com esse projeto em mãos antes da construção da casa. E esse projeto elétrico, no nosso caso, e acredito que no caso de todas as outras construções também, ele deixa bem claro o cabeamento claro e definido. No nosso projeto elétrico há esse cabeamento claro e definido. O segundo ponto é: invista tempo no seu projeto. Nós investimos tempo no nosso projeto. Aconteceram algumas, como é que eu posso dizer? Foram algumas intercorrências, pode-se dizer assim, que impediram que nós estivéssemos aqui imprevistos, que impediram que nós estivéssemos aqui no momento em que os eletrodutos, que também são conhecidos como mangueiras, conduítes, foram distribuídos nas paredes, já com a definição do local em que as caixinhas que receberão as tomadas interruptores ficarão. Então, infelizmente, nós não estávamos aqui. Por conta dos meus problemas aí de saúde que eu enfrentei, tive que fazer tratamento em outra cidade. E isso foi o que acarretou, infelizmente, essa ausência foi o que acarretou alguns probleminhas que nós estamos corrigindo agora. Mas, de certa forma, erros que se tornaram acertos, pode-se dizer assim. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, analisar situações no seu projeto elétrico, eu botei aqui a coluninha para facilitar a dissertação aqui para vocês, para estar munido no momento das alterações. Nós analisamos e fizemos algumas alterações no projeto elétrico. O terceiro ponto é pensar em todas as variações de uso. Por exemplo, o cômodo que eu estou agora é um escritório, mas pode ser que no futuro isso aqui se torne um quarto, quem sabe? Mas é o nosso escritório. Então nós colocamos as caixinhas pensando nesse uso, a priori, né? Usar o cômodo como escritório. Mas se porventura, futuramente, esse cômodo se tornar um quarto de hóspedes ou um quarto para receber algum agregado da família, ele vai estar com as caixinhas distribuídas de maneira correta. Outra coisa, que é o quarto ponto, é respeitar o processo construtivo. Nesta imagem é possível visualizar o posicionamento em que a caixinha vai entrar nesse cômodo. Uma das caixinhas que vai receber uma tomada elétrica, exatamente a tomada que nós utilizaremos para ligar a TV. Então, respeitar o processo elétrico nesse momento diz respeito a isso, determinar o local da caixinha antes do reboco. Foi assim que ficou após o reboco, essa parede com a demarcação da caixinha que vai entrar aqui. Só agora, após o reboco, é que os pedreiros começaram a chumbá-las em seus devidos lugares. E nós tivemos 2 eletricistas diferentes aqui. O primeiro eletricista, 100%, que foi o que distribuiu os eletrodutos, as mangueiras, conduítes, são 3 termos para designar a mesma coisa, na laje. E saiu distribuindo também nas paredes, mas sem a definição exata das caixinhas que receberão as tomadas e interruptores. O segundo profissional foi que saiu colocando a marcação das caixinhas com as respectivas mangueiras ou conduítes. E foi esse segundo aí que gerou um pouco mais de problema. Mas são problemas corrigíveis, porque nós vamos retomar o trabalho aqui com o primeiro profissional. O primeiro profissional não continuou na nossa obra, na segunda fase. Nós tivemos a primeira fase, a segunda fase, agora a terceira. Por quê? Porque ele estava ocupadíssimo e nós tínhamos pressa. E essa aí é uma questão importante relacionada a esse respeitar o processo construtivo.
Os ajustes dos pontos, enquanto as paredes ainda não foram rebocadas, é fundamental, mas às vezes a pressa atrapalha. E foi o que aconteceu conosco. Se nós não tivéssemos a pressa de colocar essas caixinhas nas suas devidas posições, provavelmente o nosso primeiro eletricista, o Kaká, faço até referência a ele pelo nome, que é um profissional de mão cheia, ele estaria aqui conosco na segunda etapa. E nós não estaríamos agora tendo que recortar a parede. E eu vou explicar um porquê. Mas são coisas possíveis de fazer antes do acabamento final, né? Que é a pintura das paredes e, como eu também já citei no começo do vídeo, a colocação do piso cerâmico ou porcelanato. E o quinto ponto é não ficar bitolado no projeto. Eu e meu esposo, nós não ficamos bitolados no projeto, até porque a casa tem que atender às necessidades da família, minha e dele, e também da minha filha, que geralmente passa o final de semana conosco, ela e o esposo. Então, nós fomos mudando algumas colocações de tomadas, os interruptores não, para acender e desligar, ligar e desligar as lâmpadas, aí foi respeitado a colocação projetada pelo o engenheiro elétrico. Mas alguns posicionamentos de tomada baixa, tomada média, tomada alta nós também não alteramos, mas as tomadas baixas e médias nós fizemos algumas alterações, por conta da disposição dos nossos móveis. A tomada tem que ser funcional, ela tem que cumprir a sua função, e dependendo da colocação dos móveis, uma tomada baixa fica inutilizada. Aí nós tivemos que colocar uma altura média. E o mesmo acontece com a tomada média. Dependendo da colocação do móvel, ali naquele ambiente, ela pode se tornar inútil. Nós tivemos que colocá-la uma altura baixa. E uma outra coisa que eu quero aqui salientar para vocês é que existe uma norma da ABNT, NBR. A norma da ABNT, NBR 5.444, é a que rege essa compreensão da simbologia elétrica residencial. Ela foi cancelada em 2014, por estar desatualizada, mas ela é de fácil compreensão. E embora ela não seja mais obrigatória, é essencial levar em consideração o que essa norma diz, porque não há nenhuma outra que a substitua, utilizando os mesmos parâmetros apresentados por ela. Então, o que é que eu quero aqui falar para vocês? É que, de acordo com esta norma, o cálculo para a distribuição das tomadas numa área, num cômodo, deve ser calculado tendo por base o perímetro do ambiente. Como o cálculo é um tanto confuso aqui, e eu quero ser bem prática, eu quero ser bem clara, bem objetiva, o Ralph, do canal Planark, um excelente arquiteto, ele simplificou dizendo o seguinte: dependendo do cômodo, a distância de uma tomada para outra deve ser 5 metros ou 3 metros de distância. Por exemplo, uma cozinha, 3 metros de distância de uma tomada para outra, é um bom critério. E já num quarto, 5 metros talvez seja mais razoável. Mas isso não é uma regra. No caso da nossa casa, por exemplo, a distância das tomadas na cozinha é muito menor que 3 metros. Por quê? Porque nós usamos muitos eletrodomésticos numa cozinha. E eu acho que é melhor ter mais tomadas, ter excesso de tomadas, do que ter poucas, para não ter que usar as gambiarras, que são as extensões, os conhecidos adaptadores, né, os T's, que acabam sobrecarregando aquele capeamento e que pode acarretar até no curto-circuito. Então, nós vamos mostrar agora como que ficou a distribuição das nossas tomadas nos cômodos, os erros que foram cometidos por conta da negligência mesmo do segundo profissional que contratamos, mas os consertos que nós estamos realizando no presente momento. Porque o que é que nós estamos considerando? O seguinte: é melhor gastar nesse momento para garantir que a nossa casa fique do jeito que a gente quer, do que ficar insatisfeito com a casa após estarmos dentro. Então, vamos gastar um pouco mais? Vamos, estamos gastando, mas a casa vai ficar da forma como nós queremos. Então, o gasto aí é compensatório, levando em consideração o prazer que teremos quando estivermos dentro da nossa casa.